Fala galera, aqui é o Fernandes Lima no canal da Agile Now e hoje eu quero bater um papo contigo porque eu busquei o Lean UX. Que problema eu, Fernandes, estava buscando resolver? Logicamente, eu não busquei o Lean UX, eu busquei uma solução para o meu problema. E aí eu cheguei até o Lean UX, né? No primeiro momento eu tive um espanto ali de entender a abordagem, achei muito diferente da minha realidade, muito diferente da forma que eu trabalhava, muito diferente os conceitos, e alguns dos conceitos, eles faziam muito sentido para mim, era o que eu acreditava, mas eu tinha dificuldade com alguns deles de colocar em prática. Mas, ao chegar no Lean UX, eu tive a certeza que aqueles conceitos faziam sentido. E eu tive certeza também que aquela forma que eu acreditava que era uma boa forma de trabalhar, não vou dizer a melhor, mas uma boa forma de trabalhar, ela traria resultados, por mais estranha que ela parecesse para as pessoas. Então foi muito curioso, meu primeiro contato, eu acho que foi em 2012, eu comecei a ler algumas coisas, 2012, 2013, mas assim, muito fragmentos ainda, né? Então eu quero contar para vocês aqui como isso aconteceu, por que aconteceu, quais foram os motivos que me levaram a chegar até o Lean UX. Eu não busquei o Lean UX, eu encontrei o Lean UX, né? Então é mais isso do que outra coisa. Então vamos lá trazer mais detalhes aqui para vocês. Bom, os ambientes que eu estava, as empresas que eu passava, eram de diferentes segmentos, diferentes portes, né? Mas tinha muitas reclamações e muitos problemas, como qualquer organização tem até hoje, né? Então, isso é até bom porque é uma oportunidade da gente melhorar aquele contexto de alguma forma. Então, que bom que isso ainda existe por um lado, né? Fazendo uma outra leitura aqui. Mas eu percebi uma coisa, que esses problemas, essas reclamações, mesmo sendo empresas muito variadas, com características muito diferentes, tanto de porte, de faturamento, de número de pessoas, de estruturas, de tudo que você imaginar, de tipo de produto, de segmento, de maturidade, os problemas eles eram meio parecidos com os times que eu cheguei para atuar. Então, trazendo mais uma informação, que times eram esses? Eram times que 100% das vezes estavam envolvidos em produtos ou projetos ou iniciativas de produtos digitais. Ou seja, desenvolvimento ou evolução ou criação de novos softwares. Aí eu prefiro produto digital, o termo produto digital em vez de software. Legal. Então eu tinha ali alguns elementos em comuns a todas elas. Muitas reclamações, muitos problemas, empresas muito diferentes, times de desenvolvimento, times de produto ali, eu tentando ser um time de produto, times de Scrum, não importa a metodologia ou a abordagem, o problema não está no Ágil, no Scrum ou no Kanban, não está. E eu descobri isso depois também. E aí eu quero começar mais elementos para vocês aqui, ó. Então, eu descobri qual era o problema que eu descobri. Era a forma que a gente trabalhava. Mesmo, entre aspas, fincado com a bandeira do ágil, entre aspas, ali. Então, o problema eram os métodos ágeis? Não. O problema era o Scrum, o Kanban? Não. Nenhuma das duas ferramentas tem problema. O problema era a forma que aquelas empresas estavam trabalhando com agilidade. Então, foi uma conclusão que eu cheguei após passar por algumas empresas nesses variados cenários aí, diferentes portes. E agora eu quero trazer para vocês quais problemas me levaram ao Lean UX nesse contexto que eu trouxe. Foram estes problemas aqui que me levaram. Então, ó, problemas que eu estou chamando aqui de times mecanizados. Tá? Então, eu dei esse nome, os times eram muito mecânicos, assim, eles não tinham muita vida, assim, era a impressão que a gente tinha, né? E aí a gente começou a listar os problemas. Foco na tecnologia. Então, os times gostavam muito da tecnologia, então o foco era a tecnologia. Nada contra as pessoas gostarem de tecnologia, tá tudo bem, mas o foco deveria ser a organização.
pouco ou nenhum contato com clientes e usuários. A gente tinha muita dificuldade na época, por volta de 2012, 2013, de ter contato com o usuário. E assim, não era de ter contato, era de manter um contato frequente. Eu não tinha, a dificuldade não era no contato em si, era de manter um contato frequente. Pelo menos naquele cenário que eu vivia. Mas depois eu vivi a dificuldade de ter pouco contato ou nenhum. Isso dificultava muito, assim, e para mim não fazia sentido porque as pessoas, nós deveríamos ter contato com quem vai usar o nosso produto. Isso é óbvio. Ter contato, não, manter contato frequente e aprender com isso. Outra, o time estava muito focado em tarefa. Mas a agilidade não prega o contrário? Prega, mas o fato de uma metodologia sugerir algo, ou pregar, ou recomendar, não quer dizer que as pessoas vão acatar. E isso ocorre com o ágil, com qualquer abordagem ou metodologia, e com o Lean UX é a mesma coisa. Quanto mais você incorpora aquelas práticas, aquela forma de trabalhar, maior tende a ser o resultado. Fazendo uma analogia aqui, por exemplo, com uma dieta. Quanto mais você mergulha naquela dieta, naquele exercício físico, maior tende a ser o resultado seu no médio e longo prazo. Com uma abordagem, uma metodologia, um framework é a mesma coisa. Então, as pessoas querem adotar do jeito delas, querem colocar nomes, mas não querem mudar a forma de trabalhar. Então, para mim, o que ficou claro é: precisamos mudar a forma de trabalhar. Embora o ágil já falava isso há muito tempo, né, na minha leitura. Então, o foco estava apenas em construir artefatos, era divertido, a galera gostava de se divertir lá com criação de códigos, de API, de endpoint, aquela coisa toda. A diversão do time técnico. É bom que ele se divirta, mas a propósito com conectividade com o negócio. Ligado ao negócio, movimentar métricas de negócio. Então, esse era o cenário. A experiência de uso era uma raridade, né? Preocupação com a experiência de uso, eu acho que hoje ainda quer dizer, não é uma raridade, mas a maioria dos produtos digitais não se preocupa com a experiência de uso, né? Ela acha que o X é uma tela bonita, né? Ou seja, um modelo mental do ano de 1500 aí. A gente começava muitas coisas, a gente já fala sobre isso, não começa, termina, né? Então era um outro sintoma também. Poucas interações com times de negócio. No meu cenário, nessa época, o que era comum? Tinha poucas interações, sim, mas eu podia dividir em dois grupos bem claros. Por volta de 2012, eu lembro. Eu tinha um grupo de times de negócio que estavam muito próximos da gente, um ou dois, e tinha a imensa maioria bem afastada. Ou seja, não é o ideal, não é o recomendado. Quanto mais interação de times de produto com times de negócio, é melhor para todos. Para o time de negócio, para o time de produto, para o cliente, para a organização. Tá? Quanto mais interações, a Ágil já fala sobre isso. O trabalho é concluído quando ocorre a entrega. Isso daqui foi uma das coisas mais difíceis de lidar, porque assim, no mundo de produtos, na minha visão, o trabalho não é concluído quando ocorre a entrega. O trabalho é concluído quando você movimentou a métrica que era prevista. Ou seja, eu queria mexer, eu construí alguma coisa ou evoluir alguma coisa no meu produto visando reduzir perda de clientes. Eu vou lá, identifiquei que o problema é esse, alinhei com todo mundo, realmente comprova é esse mesmo, pensamos em soluções, escolhemos uma, construímos, entregamos, acaba o trabalho? É claro que não. O que acontece? Eu preciso medir se o que eu entreguei vai entregar o resultado que era reduzir a evasão de clientes. Isso é lógico. Mas ainda a gente tem times Scrum, times de agilidade, independente da abordagem, o trabalho concluído é quando entrega, quando constrói. E não é, né? Aí que começa o trabalho. Sem entrar no mérito aqui de ser Scrum ou Kanban, para mim são duas excelentes ferramentas. Então eu vejo que elas são mais distorcidas do que o problema está nelas. No meu ponto de vista, aí, quem quiser discordar, está tudo bem. Tá? Podemos concordar e discordar, ninguém precisa ficar inimigo de ninguém, está tudo bem. Não acompanham o mercado. Isso é uma coisa que eu confesso
que também acompanhava pouco, comecei a acompanhar mais o mercado dos produtos que eu estava inserido, né? E eu acho que isso faz grande diferença, você entender o segmento que você está. Né? Entender quem são os players, como aquele segmento se comporta, se ele é regulamentado sim ou não, os movimentos que estão acontecendo, e isso deveria fazer parte do dia a dia do tipo de produto também. Né? Não perguntar o porquê, esse daqui é clássico, né? Então é o típico, recebeu demanda, vai lá e faz, recebeu demanda, vai lá e faz, recebeu demanda, vai lá e faz, recebeu demanda, vai lá e faz. Isso para mim é horrível, né? Porque eu não sei nem quem vai ser beneficiado e o porquê que eu estou fazendo isso, que métrica. Então eu tenho que perguntar o porquê, para quem e qual é o benefício e que métrica a gente vai movimentar ou pretende movimentar, porque é uma hipótese aquilo, né? Outro problema também, não abraçar a incerteza. Um exemplo clássico disso precisamos definir todo o escopo para começar a trabalhar. Não existe isso. O escopo é só uma premissa. Quando você fala de produto digital, o escopo é uma definição inicial, é um ponto de partida, ele não é a verdade. Ele é um ponto de partida. Quando que você sabe a verdade? Quando você constrói, entrega e aquilo se torna válido, se torna valioso para o cliente. Antes disso é só uma hipótese, né? Então a gente... Esses são os problemas ou alguns dos problemas que eu vi em diferentes organizações e diferentes portes. E se eu contar para você que o Lean UX endereça todas essas, você acredita? Pois é. Então eu contei nesse vídeo para você como eu cheguei até o Lean UX a partir do problema que eu tinha. Eu não fui buscar o Lean UX, eu fui buscar algo que me ajudasse a lidar melhor com esses problemas. Mas e métodos ágeis, Fernandes? Não seria uma resposta para tudo isso? Sim. Tanto é, a beleza do Lean UX, ele combina métodos ágeis também. Então, métodos ágeis fazem parte do Lean UX, assim como Design Thinking e Lean Startup. Ou seja, ele é uma combinação de melhores práticas, na minha visão, na minha leitura, que tem grande potencial de gerar resultado para o teu cliente e para o teu negócio. Desde que você faça uma única coisa: mude a forma de trabalhar. Da mesma forma que você deveria fazer com métodos ágeis e por aí vai. Então, mude a sua forma de trabalhar para uma forma mais colaborativa, centrada no usuário, centrada em trazer resultados de negócio. E pare de criar times mecanizados que não entregam valor para o negócio. Esses times são fruto do meio, da forma que trabalha, da forma engessada, desconectada do negócio, desconectada dos problemas reais. Então precisamos mudar a forma de trabalhar. E na minha opinião, Lean UX não é a bala de prata, porque não existe solução mágica, mas é uma excelente abordagem para você começar a adotar no seu time de maneira gradativa, com visão de médio para longo prazo e minimizando ou eliminando esses problemas que eu trouxe. Então essa foi a maneira que eu encontrei Lean UX, não que eu tenha buscado, foi mais a maneira que eu encontrei mesmo. Então um grande abraço, para que esse vídeo seja útil, que ele gere boas reflexões e boas discussões no seu contexto. Um grande abraço e valeu, pessoal!